A arte pré-histórica ou arte rupestre foi o primeiro tipo de arte no mundo e ela tinha uma pegada mais ritualística, voltada a rituais. Um desses era que um animal desenhado estaria meio que ligado com a pessoa que desenhasse ele. Olá, amantes de arte, meu nome é Giovana e hoje eu vou falar um pouquinho mais da arte rupestre ou pré-histórica. A palavra rupestre vem da palavra rocha. E para entender mais ou menos como que ela funcionou, ela é dividida em duas partes, Neolítico e Paleolítico. Vamos começar pelo Paleolítico. No período Paleolítico era onde tinha os homens das cavernas e tudo mais, e o estilo de arte naquele tempo não era muito de um jeito de se expressar, ela era mais ligada com rituais. Na verdade, por um bom tempo vai se seguir assim na história, a arte sendo mais para representar rituais, coisas importantes. E nesse tempo, os homens das cavernas, eles desenhavam os animais, né? E eles faziam isso porque eles achavam que eles representando o animal na pintura, esse animal ia estar meio que ligado com eles. E na hora que eles fossem caçar, ele meio que ia conseguir pegar aquele bicho, porque eles estão meio que ligados, sabe? Não tem muita coisa para falar. Resumindo, é isso. É quando os povos estão começando a evoluir. No período neolítico, é quando os seres humanos começaram a evoluir um pouco. E nessa vai evoluir as pinturas, vai evoluir o jeito deles. Uma coisa que marcou muito esse período foi a descoberta do fogo, que até então o ser humano não tinha ideia do que era. E também eles pararam de ser nômades, sabe? Quando você migra de um lugar para o outro, eles deixaram de ser nômades e começaram a ser sedentários, mas não esse tipo de sedentário que você está pensando. É um tipo de sedentário como eles se estabelecem em um lugar, eles vão começar a plantar e tudo mais. E com essa coisa de plantar, eles vão querer a necessidade de guardar as coisas. E com isso vem as cerâmicas. Nesse tempo, eles vão fazer bastante cerâmicas e para guardar alimento, esse tipo de coisa. Também vai ter as cerâmicas voltadas ao religioso. Um exemplo dessa é a Vênus. Vênus era uma deusa e ele tinha muitas representações dela. Eu vou colocar umas fotos aqui para ver se vocês conseguem ver. E como dá pra ver, a representação da mulher era de fertilidade, dá pra ver pelos traços do corpo dela. E dá pra gente ver como que começou a evoluir isso, né? Porque antes eles só desenhavam nas paredes das cavernas e agora, tipo, eles já estão fazendo cerâmica, já estão representando coisas bonitas, que esse era um dos objetivos, construir coisas bonitas. Uma coisa que evoluiu também foi as pinturas. Tem uma pintura que parece que ela tá querendo fazer movimento. Teve uma. Ai, eu não lembro se era historiadora, alguma coisa. Eu vou deixar o nome dela aqui, porque eu não lembro. Mas ela tava meio que explorando lá e tal, as cavernas. E teve uma hora que ela escorregou. E ela tava com uma tocha, sabe? Uma coisa de luz. E nessa que ela escorregou, a imagem foi passando assim, e fosse como se ela tivesse movimento. E era essa a intenção deles, fazer movimento. Então a gente vê a evolução dessas pinturas que eles faziam antes, lá no tempo das cavernas. Então, nessa época, com o sedentarismo, eles vão ter a necessidade de construir coisas, né? Lugares. E uma dessas construções, assim, é o menhir. Ele é como se fosse uma pedra colocada do lado da outra, sabe? São pedras muito grandes, tipo, enormes. E até hoje eles não sabem como que eles conseguiram colocar lá. Porque, tipo, elas são muito grandes. Tem algumas teorias que lá era tipo um lugar de sacrifício de animais, pessoas, sabe? Esse tipo de coisa. E também tem outra teoria que seria coisa para adorar deuses, sabe? Uma coisa mais ligada com a ritualística, lembra que eu disse? O segundo é os homens. Ele é como se fosse uma casinha de pedras. Eu vou deixar a foto aqui
Então, ele é como se fosse uma casinha de pedras. Um em cima do outro, assim, sabe? E as teorias dele é como se ele fosse um altar para sacrifício também. E como se fosse uma sepultura. E isso vai ser muito parecido com o que a gente vai ver no Egito mais pra frente. Nós também temos o Chromalith. Ele parece uma junção dos Domens com o Menhir. Ele é tão alinhado, sabe? Ele é um círculo tão alinhado que algumas partes do dia, na parte do dia, ilumina só dentro do círculo. Tipo, é uma coisa que ilumina só dentro do círculo. E tem umas teorias que ele podia ser um lugar vinculado a rituais de colheita. Ele também pode ser um grande relógio, porque eles se orientavam quando a luz batia lá. Ah, também acho que você já viu coisas parecidas com ele em alguns filmes, como no filme Frozen 2. Ter isso juntas, tá? Que apareceu uma cena lá que a Elsa para lá dentro. E também no filme Valente, sabe aquela da Merida? Aquela menina lá ruiva. Center of the town for the biggest party of the year. The humans in their costumes and the monsters in their outrageous apparel danced the night away, vowing to do this every year. Então, é esse daí mesmo. A última construção que eu vou falar aqui desse período é o Nurag. Ele é muito parecido com o Chromalith e também parecido com algumas pirâmides do Egito. Mas lembrando que as pirâmides do Egito vão acontecer muito depois do que eu tô falando agora. É só pra vocês terem uma noção mais ou menos de como é. Alguns historiadores acham que ele pode ser um depósito ou um local para observar inimigos, já que eles eram muito altos. Bom, também temos a pré-história no Brasil. Eu não vou falar muito sobre a pré-história no Brasil, porque eu não pesquisei tanto. Mas no Brasil a gente também tinha uma dessas construções, provavelmente de povos indígenas que ficavam aqui. O nome dele é Sambaqui e ele ficava nas praias. Ele era como se fosse uma montanha, sabe? Cheia de pedra, meio que cobrindo ele assim. Eu vou deixar as fotos. E lá ele podia servir como várias coisas, depósito, como se fosse uma sepultura, porque lá foram achados ossadas, restos de comida, sabe? Então a gente não sabe se lá é um lixão ou coisa de sepultura, mas a gente sabe que era ligado também à ritualística e aos ancestrais. Eu não me aprofundei tanto nesse assunto, mas é uma coisa legal de saber. Bom, por hoje é só, nesse vídeo é só. Eu espero que vocês tenham gostado. É o meu primeiro vídeo pro YouTube, é a primeira vez que eu faço alguma coisa assim. Esse canal todo é um projeto / trabalho de artes que o meu professor passou. E eu tô realmente me esforçando, porque é meu primeiro vídeo. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, compartilha. E é isso. Até a próxima. Um beijo.